o ensino, né, das artes liberais, nessa época, né, seria dessas tecnai aí, dessas técnicas das artes, né, essas ciências do quadrivium, do trivium. Essas artes elas representariam uma preparação, né, para alguma coisa, por isso elas têm lá a sua importância. Não dá para fazer filosofia sem as artes liberais. No entanto, você não pode ficar o tempo inteiro nessas artes liberais. Se você ficar o tempo inteiro nas artes liberais, você vai ficar num nível muito raso, né, de conhecimento. Por isso aparece Sêneca lá, por exemplo, fazendo várias críticas às artes liberais, porque elas não têm, elas não podem ser tratadas como um fim em si mesmas, mas sempre como uma preparação para um conhecimento um pouco superior que viria da filosofia. Entre os gregos, principalmente entre os estoicos, a gente vai encontrar exatamente uma nomenclatura um pouco diferente, né? Ao invés de eles chamarem de artes liberais, eles vão chamar de artes encíclicas ou ciências encíclicas, ou simplesmente disciplinas encíclicas em alguns momentos. E entre os gregos, né, pelo menos aí, pelo que a gente vê um pouco no debate entre os históricos, a gente vai observar um certo sentido um pouco pejorativo, né, de cíclico aí, né? Talvez a expressão melhor seria algo do tipo circular, né? Ok? Então, quando a gente pensa nisso daqui, né, a gente começa a imaginar o seguinte: essa educação cíclica ou encíclica, ou circular, né, que acontecia entre os gregos parecia ser relativamente comum, tá? O problema era exatamente permanecer, né, para os gregos simplesmente nesse limite, né, das artes liberais e ponto. Não prosseguir depois. A gente já ouviu lá na primeira aula que a gente não acaba ali com as artes liberais. Obviamente que depois das artes liberais a gente estuda lá os 3 doutorados, a gente comentou, né? Durante a Idade Média acabou acontecendo isso. Então aqui também a gente pode imaginar que as artes liberais estão sendo preparação, tá, para um estudo superior, que é um estudo da filosofia. Em Sêneca, lá na Epístola 88, a gente já encontra, né, essa referência, né, das artes liberais como preparação. Só que há um sentido um pouco pejorativo, né, quando você fica somente nas artes liberais, que é como se você ficasse num nível raso, né, de conhecimento, um nível de saber circular aí, né, aí que tem, só para esclarecer essa expressão, né, circular tem um sentido de senso comum, de que está circulando, aquele saber que fica circulando entre as pessoas, em circulação, sabe? Dá um sentido de saber, de senso comum, que todo mundo deveria saber, todo mundo tem, sabe? Gramática, retórica, aritmética, essas coisas, eram vistas como um saber assim meio que cotidiano, do dia a dia, sabe? Realmente que todo mundo sabe, minimamente falando. Então, isso faz parecer que era uma coisa relativamente comum entre os gregos, né? Essa, esse estudo, né, das artes liberais. Apesar de não existir esse nome, essa nomenclatura, apesar de não haver uma sistematização com escolas e tal, como eu falei aí, Platão, né, teria tido uma relativa sistematização, mas não há uma sistematização muito profunda ainda, né, das 7 de uma vez. Platão só tinha o quadrivium, as 4 últimas, né? A gente começa a ver esse saber então das artes liberais como preparação, como um saber de circulação, que estava em circulação. É claro, esse encíclico, cíclico aí, também pode ser visto de outra maneira, né? Você poderia imaginar aqui, comigo talvez, que até o termo, né, trivium, né, significa 3 vias, 3 caminhos, quadrivium, 4 caminhos. Pode ser, eu estava falando, como eu falei antes da ordem das artes liberais, pode ser que não haja uma ordem exatamente, pode ser que você tenha exatamente uma educação circular mesmo ali, né? Você tá lá, aprende a gramática, depois vai para a retórica, depois volta para a gramática de novo, segue lá, faz um ciclo, aprende a lógica, depois volta para a gramática de novo, depois volta para a retórica de novo.
ou volta, enfim, não tem uma coisa muito sequencial, depois você simplesmente volta. O Trivium seria visto então de uma forma, digamos, unitária, porque envolve as artes da linguagem e da mente, né, a princípio. Agora, Quadrivium teria uma certa unidade entre elas, porque seriam ciências irmãs, como alguns históricos também falam. E você tem lá exatamente, você aprende a aritmética, depois você volta, vai para a geometria, depois volta para a aritmética, vai para a astronomia, depois volta para a geometria ou para a aritmética, está lá na harmonia, depois volta para a aritmética, para a astronomia, certo? Então, assim, você tem uma coisa um tanto que circular, né? Você vai e volta. É um sentido que eu também fico imaginando que poderia talvez ter, né? Se você considerar o Quadrivium e Trivium como um sentido de, digamos, realmente algo que tem uma certa unidade entre elas, a ponto de talvez você precisar voltar depois para voltar a rever os assuntos para poder ter um domínio de um nível superior, pode ser que haja um aspecto circular na própria metodologia, no próprio desenvolvimento do conhecimento das artes liberais. É uma hipótese aqui que eu estou levantando também, tá? Mas o sentido mais comum aqui de cíclico é geralmente nesse sentido inicial que eu acabei de comentar com vocês, né, de ser algo cotidiano, de ser circular, né, que está em circulação, tá bom? Inclusive, né, quando a gente tem lá Encyclios Paideia, né, significa exatamente educação encíclica, certo? Paideia significa educação, e encíclico, né, o circular aí que a gente tem falado. Encíclico Paideia. Isso te lembra alguma coisa? Bom, se você pensou aqui comigo na palavra enciclopédia, é exatamente isso, né? A palavra enciclopédia tem aí exatamente o encíclio e o paideia, né, no termo. Se você analisar, tem origem grega, né? Só que essa palavra junta, né, tudo junto, enciclopédia, digamos assim, não existia no grego, a não ser por uma corrupção, talvez, lá de um copista, né? Porque você deve imaginar que não existia xerox lá na Idade Antiga, na Grécia. E se não existia xerox, alguém tinha que copiar os livros, né? Então, copiar à mão mesmo, escrito lá. Então, tinha os copistas que copiavam os livros e vendiam, revendiam, né? Ganhavam a vida copiando, né, os textos. Os copistas, né, eles podem ter corrompido, né, a palavra encíclios paideia, né, educação encíclica, de alguma forma ali, e acabou botando encíclico paideia de uma vez só. Aí depois isso foi passando para os outros copistas, e os outros copistas foram copiando também, até chegar aí na Idade Moderna, na verdade, que vai surgir uma palavra de uma maneira mais oficial, né, a palavra enciclopédia que nós temos aí. Então, é a ideia do saber circular, saber, assim, que envolve essa relação de círculo aí, né, do que está em circulação, antes de mais nada. Há também outros sentidos que a gente poderia colocar, né? Se eu não me engano, tem um peripatético, né, da escola do Liceu de Aristóteles, que teria dito lá, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele, depois eu coloco se eu me lembrar aqui, tá? Mas teria um filósofo aí dessa escola de Aristóteles que teria dito que lá na época, ele é bem posterior, lá depois de Cristo, ele teria falado, lá Aristóteles, no século 3, 4, dava aulas das artes, das enciclopédia, da educação encíclica aí, de uma forma circular, sabe? Ele dava aula formando círculo com os alunos. Olha só que interessante, né? A ideia de formar um círculo, a gente sabe que é uma coisa, um método relativamente comum, atual, aí, né? Usado em algumas tendências pedagógicas aí, de você botar os alunos em círculo ao invés de botar eles enfileirados, né, para aprender. E aparentemente essas artes liberais poderiam ter sido ensinadas, pelo menos no liceu, segundo uma fonte, certo? Só que é uma fonte muito depois de Cristo, né? Aristóteles é do século 3, 4 antes de Cristo. Então a fonte fica meio capenga ali, mas
De qualquer forma, há essa referência de que nas artes liberais, as artes liberais poderiam estar sendo ensinadas no Liceu de Aristóteles, com uma forma circular lá entre os alunos, né? E daí teria vindo a ideia de educação circular. Não sei se isso é verdade não, né? Mas é uma proposta também, parece que existe uma referência em relação a isso. Então, existem muitas explicações para o porquê que existe essa palavra, educação encíclica, educação cíclica, tá bom? Mas, antes de mais nada, né, vale aqui, então, esse comentário. Por quê? Porque entre os gregos já existia, né, a educação encíclica, e isso vai, com certeza, assim, ser muito criticado, vai passar por vários crivos de críticas. Se eu não me engano, Zenão de Sítio, que foi fundador do estoicismo, ele teria considerado as artes liberais como inúteis, né? A educação encíclica, né, como inútil. Por quê? Né? Será que inútil é uma ofensa? Né? Lembrando aí que a gente já comentou no último vídeo aí sobre a questão de você estudar uma coisa sem se preocupar com a aplicação prática do dia a dia, né? Lá para ter uma profissão nem nada. Então, será que o inútil aí seria uma ideia de, isso aí é uma coisa que não vai servir para a sociedade? Tipo assim, né? Será que é esse sentido que Zenão estava querendo colocar, sem valor nenhum? Qual o sentido, né? Parece que há uma referência nesse sentido de Zenão falando isso. Mas eu acho que foi Diógenes Laércio que teria falado de Zenão. Não sei se foi o próprio Zenão que falou também. Né? Também tem essa questão. Mas, antes de mais nada, vale então essa questão aí dessa educação encíclica, que eu tenho aí num artigo, né, que eu indiquei aí, que é o artigo que fala sobre o estoicismo e a educação, né, que trabalha exatamente um pouco assim sobre essa questão. Eu também estou indicando esse artigo para vocês aí, se vocês quiserem aprofundar mais sobre essa questão da temática da educação encíclica entre os gregos. Vale a pena a gente fazer talvez uma referência, uma verificação das fontes, né, desse artigo, para aprofundar mais e tal, né? De qualquer forma, eu já tenho me sentido razoavelmente confiante em dizer que as 7 artes liberais surgiu ali com o estoicismo e teve um amadurecimento, digamos assim. Não sei se eu diria foi que surgiu mesmo, mas pelo menos houve um amadurecimento, né, da educação encíclica das 7 artes liberais. Houve um amadurecimento com os estoicos, com o estoicismo, certo? Aí, com esse amadurecimento, vai começar a aparecer, então, aí, até mesmo no próprio Didascaleion, ali, dos primeiros cristãos, que eu acabei de comentar, vai surgir ali, né, a referência às 7 disciplinas encíclicas. Veja que a expressão disciplinas encíclicas já está apontando, né, para as artes liberais. Né, já são as artes liberais e você já está se referindo a elas já por um certo influxo que vem dos gregos, porque você está falando encíclica, né? Já está tendo essa referência aí de encíclica.